Vou passar alguns exercícios para a gente começar a sentir esses músculos e perceber onde é que eles estão e como é que se contrai eles. Então, palpa um pouco essas asas aqui, sente até onde é que elas vão lá atrás, tá? Sente a parte anterior, que é esse osso aqui, chamado de pubis. Vai lá atrás e vai sentir o sacro, tá? Que é esse osso aqui triangular. Para quem não me conhece, meu nome é Josiane Conceição, eu sou fisioterapeuta, atuo na área da fisioterapia pélvica, então com pessoas que têm disfunções relacionadas à pelve, mas que também engloba todo o corpo, e também trabalho com osteopatia, tá? Eu tô voltando aqui porque para falar de assoalho pélvico de novo, porque tiveram alguns pedidos no vídeo passado. Então, você que não viu o vídeo passado, que eu falo de assoalho pélvico, que eu falo da relação do assoalho pélvico com a respiração e a importância da gente respirar bem durante a atividade física, tá? Quando a gente estiver lá fazendo exercício, tá certo? Pra gente manter a saúde dessa musculatura e pra gente envolver mesmo o corpo como um todo no processo durante a atividade física, tá? Hoje eu vim dar uma aprofundada pra gente falar um pouco mais como que esses músculos podem e devem participar da nossa vida, né? E devem ser incluídos também na nossa prática de atividade física. Para começar, a gente vai então rever um pouco da anatomia dessa musculatura para a gente entender onde é que ela tá certo? Então aqui, ó, a gente tem a nossa pelve, certo? E na parte inferior da pelve, nós temos um conjunto de músculos aqui, ó, superficiais e profundos, que formam os músculos do assoalho pélvico. O assoalho pélvico, na verdade, é um conjunto de músculos e fáscias e ligamentos que compõem essa estrutura aqui dentro, tá certo? Olha como é dentro, tá? Ó, aí a gente tem aqui passagem, a parte anal, a parte vaginal e a uretra, tá certo? Bem direitinho. Esses músculos envolvem essas passagens aqui, essas regiões, tá certo? Tem a função de manter a continência, tanto da bexiga, quanto anal também, da região anal. Então, evita aí perdas fecais, perdas urinárias, tá certo? Sustentam os músculos que ficam aqui dentro, então dão um suporte importante para essa musculatura, para esses órgãos, e tem uma função de estabilização também da coluna, certo? Junto com o diafragma, junto com os músculos abdominais, junto com os músculos das costas, a gente tem então a formação de uma zona de pressão importante que mantém a estabilidade, né, adequada da nossa coluna e também mantém esses órgãos dentro da pelve. Então, visto isso, a gente pode então passar para uma outra questão. Esses músculos aqui, ó, eles possuem tem a mesma constituição de um músculo do braço, de um músculo da perna, certo? De um glúteo, por exemplo. Ou seja, eles são treináveis. É possível aumentar o volume desses músculos. Quando a gente treina, a gente percebe que com o tempo o músculo vai aumentando de volume, certo? E isso acontece porque algumas variáveis são utilizadas no treino, certo? Então, o número de repetições, isso muda, a variabilidade das contrações, dos exercícios, tá? O tipo de exercício, a sobrecarga, as repetições. Então, existem alguns elementos que são importantes para fazer com que o músculo mude o seu volume, tá? Para treinar essa musculatura,
funciona da mesma forma. Por isso que um treino específico exige que um profissional treinado possa avaliar as pessoas, para que possa assim passar exercícios que sejam de acordo com a condição muscular de cada um, tá? Então é muito individual, o treino é individual. Nós já sabemos disso, certo? Para quem faz academia sabe que cada um tem um treino, tá? E vai evoluindo dentro da sua condição, da sua capacidade também, tá? Existem pessoas que às vezes passam mais tempo fazendo um tipo de série, treinando determinado tipo de exercício, porque não consegue ainda passar para algo mais avançado, que exige mais, tá certo? E isso é importante também. Quando a gente pensa, então, no treinamento dos músculos do assoalho pélvico, é importante a gente ter em mente que a maioria das pessoas não sabem que ele existe, não sabe localizar, não tem consciência nenhuma dessa musculatura, então é difícil coordenar contração e relaxamento, e dessa forma fica difícil passar treinos, tá? De força, para ganho de força, certo? Para aumentar volume. Então, por isso que todo o treinamento dessa musculatura, na grande maioria dos casos, é bem raro a gente encontrar alguém que já tenha mais habilidade na contração dessa musculatura. Então, inicialmente, a gente precisa aprender um pouco sobre anatomia, sobre fisiologia, entender onde é que ela está localizada, fazer alguns exercícios de conscientização dessa musculatura, aprender a coordenar, para aí então a gente ir para um treino mais específico para ganho de força, certo? Sendo assim, minha proposta para esse vídeo de hoje é a gente fazer exatamente isso. A gente vai aprender onde que tá, localizar o nosso assoalho pélvico, compreender um pouco o tamanho, as dimensões da nossa pelve, certo? Conseguir localizar esses pontos aqui, ó, que são importantes, porque são os pontos aonde essa musculatura está ligada, tá? Pra gente entender o tamanho do nosso assoalho pélvico, tanto de frente para trás, quanto nas laterais. E a partir daí, a gente vai começar um pouquinho a sentir, vou passar alguns exercícios pra gente começar a sentir esses músculos e perceber onde é que eles estão e como é que se contrai eles, tá? Nosso primeiro exercício, então, vai ser de sentir os ossos da pelve, tá? Então, em pé ou sentado, você pode sentir esses ossos aqui, ó, essas asas, esses ossos da pelve mais laterais, tá? Pode palpar ele, ó, daqui de cima. Quando você coloca a mão na cintura, e desce a mão, você vai sentir uma barreira, uma parte mais dura, que é esse osso aqui, tá? Que é o osso da pelve. Então, palpa um pouco essas asas aqui, sente até onde é que elas vão lá atrás, tá? Sente a parte anterior, que é esse osso aqui, chamado de pubis. Vai lá atrás e vai sentir o sacro, tá? Que é esse osso aqui triangular. Lá embaixo, no final do sacro, a gente tem o cóccix, certo? E também a gente pode colocar as mãos, quando a gente sentar, a gente coloca as mãos embaixo assim, ó, da pelve, e a gente vai sentir esses dois ossinhos aqui, ó, essas duas tuberosidades aqui, tá? Que são os isquios, tá? São bem importantes esses ossinhos aqui. Essa referência é muito importante pra gente, porque quando a gente estiver sentado, a gente vai sentar sobre eles, tá? O apoio, nosso apoio vai ficar sobre eles aqui, tá certo? Então a gente não vai sentar assim, ó, escondendo o cóccix e jogando o pubis pra cima. A gente vai sentar jogando o pubis um pouquinho olhando pra baixo, tá? O cóccix livre, certo? Sem ficar assim na cadeira, ele vai estar livre, e a gente vai sentar apoiado nos isquios, tá certo? Segundo exercício vai ser pra gente sentir um pouco
essa é a dimensão, o tamanho dessa região aqui, que é diferente em cada um, porque cada pelve tem um tamanho diferente, tá certo? Então a gente quer sentir, ó, a distância entre esse osso aqui que a gente estava sentado e a distância entre essa parte anterior e a parte posterior, que é a parte do cóccix. Então, para isso, a gente vai sentar lá nesses dois ossinhos aqui de baixo, tá certo? Vai sentar sobre eles e vamos fazer movimentos de rolar a pelve para trás, rolar a pelve para frente, rolar a pelve para trás e para frente. Chegando aqui, a gente vai, ó, joga o peso de um lado, joga o peso do outro, joga o peso de um lado, joga o peso do outro, pra gente sentir a distância entre esses dois ossinhos, tá certo? Porque aí a gente vai ter noção dessa dimensão aqui, do tamanho dessa área antero-posterior e látero-lateral, que é o tamanho, tá, do seu períneo aqui, tá? Segundo exercício. Agora, para a gente melhorar nossa percepção desses músculos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma toalha de rosto, certo? Ó, vai dobrar essa toalha de rosto de forma que quando você sentar, você vai sentar bem nessa região aqui da toalha, certo? Então vai ficar assim, ó. Ó, tá? Ó o apoio dos músculos na toalha. A ideia é que você também faça movimentos de frente para trás para sentir bem a musculatura, para ter contato com ela, certo? Para ter bastante contato e melhorar muito a sua percepção. Vai parar aqui, tá certo? Parou de fazer o movimento. E agora vai começar o momento de você tentar contrair esses músculos. O objetivo é que, se eles estão em contato com a toalha, a sensação que você vai ter ao contrair é que eles meio que se afastam um pouco da toalha, que esse contato da pele com a toalha é como parece que ele tá saindo do contato com a toalha, tá certo? Ao contrair a musculatura. Tentem fazer isso. Agora a gente vai entender qual é a sensação que você tem que ter ao contrair o assoalho pélvico. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque a maioria das pessoas, ao tentar contrair, ou não sentem nada, ou elas empurram o assoalho pélvico para o chão e não para cima e para dentro. E isso faz toda a diferença. Esse empurrar para baixo, ele já é uma memória que a gente já tem, porque muitas vezes quando a gente vai defecar, quando a gente vai fazer algum esforço, a gente tende a empurrar, a jogar para o chão, né? Principalmente no ato de defecar. Então essa memória já está mais fixa ali, né? Já está automatizada. Então quando a gente pensa nessa musculatura, a gente só pensa em fazer força para baixo. A contração desses músculos, ela é uma contração para cima, para dentro e para cima, tá? Não como um elevador reto. Ela é para dentro, aqui para dentro, certo? E para cima, porque ela vem na direção desse osso aqui, ó, tá? Essas fibras desse músculo, elas quando se contraem, elas vêm para cima e vêm na direção desse osso, tá? Na posição sentada, ela fica assim. Quando você contrai, deixa eu ver se aproximando, vocês conseguem ver melhor lá. Onde elas estão presas, tá vendo? O músculo tá preso nesse osso. Então, quando a pessoa faz a contração, todo o volume do músculo se direciona
pra frente, pra cima, pra dentro, tá? Então, se você estiver contraindo, não estiver sentindo nada, se você estiver contraindo, estiver com a sensação de que está empurrando o pano, o apoio, tá? Tá errado. Nem continua. É bom procurar um profissional para poder te ajudar melhor, certo? Isso já é o treinamento dos músculos? Não, isso é a parte inicial, é o processo de conscientização, de aprender, de compreender como funciona, certo? De melhorar a coordenação. Depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre coordenação, sobre exercícios de coordenação para melhorar a coordenação, de contrair e relaxar, tá? Mudar um pouco fazer uma dinâmica aí de coordenação de contração de assoalho pélvico, certo? Outra coisa que você pode fazer aí com esse contato do assoalho pélvico no pano, na toalha de rosto, é tentar contrair, imaginando que essa musculatura é como se fosse um elevador. Então, quando ela estiver em contato com o tecido, com a toalha de rosto, ela está no térreo, parada no térreo. Quando você fizer a contração, imagina que ela está subindo como se fosse indo para o primeiro andar de um prédio, como se fosse um elevador. Para o elevador subir, você precisa fechar as portas, ou seja, você vai contrair fechando a musculatura, fechando. Imagina que você está prendendo o xixi, imagina que você está com vontade de ir no banheiro, mas você não pode, então você precisa segurar o xixi, então faz essa contração de fechar, mas também faz a contração de subir, de elevar essa musculatura, como se fosse um elevador, tá certo? Indo para o primeiro andar. Pode ser um pouco difícil, por isso que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é super necessário procurar um profissional para te ajudar, certo? Detalhe importantíssimo, esse vídeo não serve para pessoas que possuem disfunções de assoalho pélvico. Aquelas pessoas com incontinência urinária de esforço, que ao fazer um esforço perde xixi quando tosse ou quando espirra. Para aquelas pessoas, ou quando carrega um bebê, ou quando carrega uma pessoa, ou quando tem que fazer um esforço de carregar um peso, não serve, tá? Esse vídeo não serve para pessoas que perdem xixi por quaisquer motivos. Esse vídeo não serve para pessoas que possuem os órgãos, quando os órgãos descem, quando você sente um peso na vagina e os órgãos já estão descendo ali, que é o que a gente chama de prolapso, certo? Não serve. Não serve para mulheres que têm algum tipo de disfunção sexual. Por que não serve? Porque aqui não é tratamento, certo? Esse vídeo não é de tratamento. Então, inclusive, qualquer exercício que esteja na internet, que você acha nas suas buscas, não serve para você que tem uma disfunção. Porque a avaliação para tratar pessoas com disfunções é uma avaliação criteriosa, tá? Que envolve aplicação de questionários, que envolve todas as recomendações que as associações de continência nacionais e internacionais recomendam, certo? Então esse vídeo não é para você que tem uma disfunção. Aquelas pessoas que têm muita dificuldade, que não compreenderam muito bem, que estão fazendo, não estão conseguindo, que estão empurrando ou que não estão sentindo nada, também podem procurar um profissional para ajudar nesse caminho e passar um treino se for o caso, né? Se a pessoa quiser, tiver interesse também, tá? Para fazer prevenção. Prevenção é super importante, tá certo? Eu tô à disposição para responder qualquer dúvida. Compartilhem esse vídeo se vocês acharem que ele vai interessar alguém, se vocês acharem que ele vai ajudar a alguém. E se inscreve no canal, dá uma curtida, tá? Beijo!